Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel, faço parte do grupo de jovens na Igreja Tabernáculo de Deus Sede, na rua Francisco Inácio 380 Vila Vitória, e venho hoje deixar uma passagem, uma palavra da parte de Deus com a sua vida. Amém? A palavra que nós vamos ler agora se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, amém? Você que pode, abra a palavra de Deus e leia comigo. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Então aqui nós vemos uma situação que Jesus, cansado, ele senta ali no poço de Jacó e cansado, os seus discípulos vão adiante à cidade comprar comida. Primeira coisa, Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, ele estava sujeito às mesmas coisas que eu e que você. Amém? Ele sentia fome como eu e você também sentia. Ele sentia sede como eu também e você sentimos. Amém? Então não te preocupes se você está passando por uma adversidade, por um desemprego, por algum tipo de necessidade. Ei, o teu Deus, aquele que se fez homem, ele sabe o que você está passando, ele contempla. No tempo certo ele vai entrar e vai agir. Amém? E a palavra de Deus fala que veio aquela mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus pede para ela, que ela ajude, porque ele realmente não tinha com quem tirar. E ela fala, como o senhor sendo judeu, sendo samaritano, como é que me pede, para tirar? Porque realmente existia um atrito ali, entre o povo judeu e o povo samaritano, Meio que eles não se comunicavam. Mas Jesus ele veio para quebrar todo tipo de tabu, todo tipo de paradigma. Amém? Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Ele é a lei, ele é o único salvador. E ele fala, dai-me de beber. E ela fala, a questão de ela ser samaritana, ele ser judeu, que realmente eles não se comunicavam, E ele fala para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede água, você pediria a mim, não eu pediria a você. E eu te daria uma água, a qual em nenhum lugar você pode encontrar essa água, não, viu? Você pode pegar a água de Samaria, de Farpar. Ei, você não vai encontrar essa água que só eu. Eu quem? Jesus. Só ele pode dar a água da vida, que é a água que ele fala para aquela mulher. Ei, se você beber dessa água, você não terá sede. Mesmo assim, ela não entende. Ela fala, então, como é que você pode tirar água? Se o poço é fundo e o senhor não tem um balde para tirar água. Ei, Jesus ele não precisa das circunstâncias humanas, terrena. Ele não precisa depender das coisas do homem, do governo. Não, nada. Ele é o alfa e o ômega. Nele todas as coisas subsistem. Ele traz existência aquilo que não tem existência. Amém? Às vezes ele te prometeu uma porta, às vezes ele te prometeu um casamento, às vezes ele te prometeu uma casa e você está olhando para a situação, para o cenário e está falando, não tem como. Ele fala, ei, eu não estou olhando com os olhos físicos.
Você está olhando para o cenário. Eu sou o teu Deus. Eu chamo existência aquilo que não tem existência. Amém? E quando ele fala aquilo para ela, ela fala: então me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui. Novamente ela não entende a água que Jesus estava falando. Ei, e essa água que ele está falando, ele quer dar para mim e para você. E ele fala para ela: se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Porque é assim, a gente fazendo uma analogia, o que Deus fala pra gente? Ei, não fará para ti imagem de escultura, não se prostrará diante de outros deuses, né? Nós vemos muitos deuses, falsos deuses, que têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, têm pé, mas não andam, precisam ser carregados. Ei, nós cremos num Deus. Ah, Gabriel, mas você está falando de um Deus que eu não estou vendo. Ei, Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo com os olhos físicos, mas a qual eu acredito. Amém? Eu não preciso ver Jesus porque eu sinto ele dentro de mim. Ah, como é que você sente, Gabriel? É fácil. Você levante a sua mão, aceite Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e você vai sentir a presença dele. Amém? E ele fala para ela: se você beber dessa água, vai jorrar, ei, fontes. Você não vai precisar mais correr. Ei, não sei se você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você nessa palavra. Muitas das vezes batemos em muitas portas até chegar a Jesus. Mas o que ele está falando? A partir do momento que você se achega a mim, você não precisa procurar em outros lugares a água de beber, porque dentro de ti, no teu coração, eu farei uma fonte. Essa fonte, ela vai jorrar. Sabe para onde? Para a vida eterna, que é o caminho que você deve seguir. Essa fonte, ela não vai só te sustentar, mas ela vai te guiar. O mesmo Jesus que é o dono da água da vida é o mesmo Jesus que necessitava beber água. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Ele, Deus ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Mas o amor dele é incondicional. Ele quer. Da mesma forma que ele é o dono da água da viva, ele pede para você. Ele fala assim: ei, é o seguinte, eu tô batendo na porta do teu coração, eu quero entrar. Só você pode deixar eu entrar. Só eu e você podemos deixar ele entrar. Amém? Então que nós possamos ficar com essa palavra, sabendo que Jesus, o mesmo Jesus, que é o dono da água da vida, amém? É aquele que também, humanamente falando, ele sentia sede como eu e você. Então ele é ordeiro, ele é zeloso, ele é cavaleiro, ele bate na porta do meu e teu coração, ele pede para entrar. A partir do momento que você deixa ele entrar, a fonte da água viva jorrará para a eternidade. Amém? É o caminho que eu e você devemos seguir. Você que pode, feche os teus olhos que eu vou fazer uma oração pela tua vida. Pai querido, Pai amado, sua palavra foi ministrada, Senhor Jesus. Eu te peço agora, a cada ouvinte que ouvir essa palavra, que a tua água, Jesus, a verdadeira água da fonte da vida, chegue em cada coração. Pai querido, que a água que purifica de todo pecado, lava agora, Pai querido, a vida de cada filho teu. Senhor Jesus, tire todo o desânimo, todo, Pai querido, espírito de culpa que bate em retirada, que os teus filhos verdadeiramente, Pai querido, possam te alcançar, que possam ser alcançados pela tua misericórdia, que verdadeiramente eles possam te aceitar, Senhor Jesus, e que o Senhor entre na vida deles e faça verdadeiramente essa fonte, Pai, essa fonte que jorra para a vida eterna. Eu rendo graças pela vida dos teus filhos, em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.